O UFC 300 teve grande repercussão, mas o que está mais pegando aqui, senhoras e senhores, é a intenção de Alex Poatan se aventurar, não é migrar de fato, mas se aventurar na categoria até 120 quilos. Eu estou falando do peso pesado. Depois de derrotar o Jamal Hill pelo cinturão do meio pesado, ele declarou interesse na coletiva de imprensa de ir para a categoria de cima, se aventurar ali, sem disputar cinturão, nem nada, só fazer um teste. Eu vou ler aqui uma parte do que o brasileiro falou. Abre aspas. Eu falei que queria lutar no Brasil. Sei que é preciso uma promoção para uma defesa de cinturão. Então, não me importa. Eu quero fazer uma luta no peso pesado. Fecha aspas para o campeão meio pesado. Mas é claro, para o Poatan conseguir ir para o peso pesado, fazer uma luta no Rio de Janeiro contra quem quer que seja, ele precisa da autorização de Dana White, que se mostrou contrário a essa vontade expressa pelo brasileiro. E o presidente falou o seguinte, abre aspas, quando você pensa em subir para o peso pesado, você tem John Jones, você tem Tom Aspinall, a lista é grande naquela divisão. A divisão dos pesos pesados é selvagem. Não sei se é o movimento certo para ele, para o Poatan. Ele pareceu ótimo hoje à noite na divisão da qual ele faz parte. Acho que ele deveria permanecer aqui por um tempo. Fecha aspas para Dana White em entrevista dada na coletiva de imprensa logo após o UFC 300. E aí, Fernando, é o seguinte, muito maneiro essa intenção do Poatan se manter ativo, de querer se aventurar no peso pesado, querer aumentar o legado dele. Mas você concorda com o Dana White? Será que está cedo ainda para ele subir para os 120 quilos, onde tem John Jones, onde tem Tom Aspinall por lá? Bom, Léo, acho que todo mundo tem razão aí, né? O Poatan está mais do que certo, depois da maneira como ele nocauteou o Jamal Hill, de fazer o jabá dele, de querer mostrar serviço, se colocar à disposição, coisa que ele já vinha fazendo antes da luta, né? Ele sempre manifestou esse interesse em lutar no UFC 300 e estar pronto para lutar no UFC 301. Não poderia ter sido melhor a luta para ele contra o Jamal Hill. Ele não sofreu dano, tudo bem que tem a questão lá do dedo do pé quebrado, que ele falou que quebrou o dedo do pé 2 semanas antes da luta, então é uma coisa para a gente pensar, mas na luta mesmo ele não sofreu dano nenhum e nada impediria ele de retornar, de fazer esse retorno no 301. E já sabendo que o UFC não aceitaria colocar o cinturão em jogo, sem tempo para promover uma disputa, ele falou, beleza, eu luto de peso pesado. Não é nenhuma novidade. Campeões de categorias subirem de peso, mesmo que não seja para disputar o cinturão. A gente tem caso, por exemplo, do Anderson Silva, quando lutou com o Stefan Bonner aqui no Rio de Janeiro, foi na categoria de cima. Quando deu aquele show contra o Forrest Griffin, foi também na categoria dos meio pesados, sem botar o cinturão em jogo. Então, não seria algo inédito. Mas eu entendo também o receio do Dana White, o Dana White hesitar com essa possibilidade, porque eu acho que não tem necessidade assim, de você. Você tem um campeão que está fazendo uma trajetória absurda, uma ascensão meteórica, e você expor ele numa divisão de peso pesado, que a gente sabe que qualquer toque ali pode ser fatal, tudo bem que a gente está falando de Alex Poatan, mas acho que não tem necessidade desse movimento agora. Eu entendo ele querer lutar no Brasil, querer se mostrar apto em qualquer categoria, mas seria ótimo assim para a gente, para o público, para os fãs, mas levando em consideração a carreira dele, a trajetória dele no UFC, eu acho que não tem necessidade desse movimento nesse momento. Eu acho que depois, quando ele se consolidar como campeão meio pesado, tiver um reinado dominante ali na categoria, e aí fazer um movimento mais estratégico, mais pensado, mais trabalhado, com ganho de peso da maneira correta para subir para os pesos pesados. Mais ou menos como o John Jones fez, mas não precisa demorar tanto quanto o John Jones. Acho que pode ser uma opção interessante. Mas agora eu tendo a concordar com o Dana White, que talvez seja necessário um pouquinho de calma e focar na sua própria categoria, que ainda tem desafios muito interessantes, como seria o Magomed Ankalaev, uma revanche contra o Prohaska, entre outras opções. Então, nesse momento, eu estou mais inclinado, embora eu ache maravilhoso o Poatan ter pedido, e para os fãs seria ótimo, eu estou mais inclinado a concordar com o Dana White.
E ainda falando sobre o UFC 300, Charles do Bronx, depois que sofreu uma dura derrota para Arman Tsarukyan, já foi desafiado por um destaque na categoria peso leve. Pois é, se você não sabe, eu estou falando de Matheus Gamrot, o cara que tem o carro-chefe na luta agarrada, que vem de 3 vitórias consecutivas na divisão. E ele não perdeu tempo. Logo após a decisão oficial do juiz ser anunciada, o Matheus Gamrot utilizou sua conta oficial do X, o antigo Twitter, e falou o seguinte, abre aspas, ótima luta, mas agora está claro, Charles Oliveira é o próximo, fecha aspas, para o Matheus Gamrot. E aí, Fernando, aqui agora vai ser um trabalho de matchmaker, né? E sem pachequismo, é claro, como sempre. O caminho ideal para o Charles do Bronx, depois de amargar essa derrota em decisão dividida dos juízes, é o caminho certo enfrentar o Matheus Gamrot, mesmo que o do Bronx seja o primeiro colocado no ranking, quer dizer, era o primeiro, vai perder essa posição na próxima atualização. O Matheus Gamrot seria o adversário ideal para você tentar reerguer o brasileiro na organização? É um confronto que você vê com bons olhos? Bom, Léo, são duas questões aqui. Esportivamente faz sentido. O Matheus Gamrot está vindo numa ascensão aí, são 3 vitórias seguidas. É um cara que ganhou do próprio Arman Tsarukyan no passado. É o 5º colocado no ranking. E o Charles, com essa derrota, ainda não saiu a atualização do ranking, mas eu imagino o Charles caindo para a 3ª posição, atrás do Tsarukyan e do Dustin Poirier. Na visão mais otimista, ele vai estar em 2º. Então, enfrentar o 5º colocado, esportivamente, faz sentido. Mas eu não gosto do casamento dessa luta. Eu acho que não é um jogo bom para o Charles. O Matheus Gamrot é um wrestler daqueles chatos da gente assistir, né? É um cara que não empolga, mas é muito eficiente no jogo dele, bota para baixo com facilidade e se defende muito bem de tentativas de finalização, consegue amassar os adversários na luta agarrada, sem muita contundência, mas com muita eficiência. Então, acho que o casamento não é o ideal para o Charles, principalmente numa luta de 3 rounds. Aí eu acho que o Charles não pode aceitar isso de jeito nenhum, porque é prejuízo para ele. Numa luta de 5 rounds, eu acho que o Charles, com a habilidade que ele tem, ele vai encontrar caminhos para conseguir, de repente, finalizar o Gamrot. Mas em 3 rounds fica um pouquinho apertado. Eu, particularmente, prefiro uma revanche contra o Justin Gaethje sobre todos os aspectos. Primeiro que o Justin Gaethje é melhor ranqueado do que o Gamrot, mesmo com a derrota contra o Holloway. É um cara de mais nome, de mais mídia, e é um cara que vai entregar uma luta, mais uma luta, enlouquecedora como foi a primeira. Foi incrível. Antes da finalização, ele deu um susto no Charles ali, e acho que seria uma luta muito interessante. Mais interessante do que o Gamrot, tanto para os fãs, quanto para o próprio Charles do Bronx. E para o UFC também. Acho que seria a minha opção favorita. A minha opção favorita para o Charles, na verdade, seria o McGregor, mas isso está fora de cogitação, já que o irlandês está confirmado contra o Michael Chandler. Mas entre Matheus Gamrot e revanche contra o Justin Gaethje, eu sou mais a revanche contra o Justin Gaethje, embora eu reconheça que esportivamente também faria sentido uma luta contra o Gamrot. Informações passadas, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acham de Alex Poatan indo para o peso pesado, se aventurar, tentar ali sentir o clima de como possa se enfrentar um atleta de até 120 quilos do mais alto nível no UFC. E também esse Charles do Bronx deve enfrentar Matheus Gamrot, Justin Gaethje ou um plano C também que você possa aí nos sugerir, beleza? Deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, não se esqueçam do like e eu te espero na próxima edição. Valeu!